Olá, turma do nono ano, aqui é o professor Joseph, né? Vamos aqui com nossas aulas, né, sobre funções químicas, né, e as combinações das propriedades comuns, nosso pequeno capítulo 13, né? Então, para finalizar, né, ele aqui, nós vamos falar agora sobre os sais, né? Então, o que foi que nós vimos já durante esse capítulo, né? Vocês já perceberam algumas funções, né? Quando eu pergunto a vocês quais são nossas principais funções químicas existentes entre as propriedades, né? Você vai dizer ácido, né? As bases, né? Os sais, os óxidos, né? Ácido, base, sal e óxido. Então, esses são praticamente as principais funções químicas entre as propriedades. Beleza? Nós já vimos qual a principal característica de um ácido, né? Eu já falei para vocês que a presença, né, de um hidrogênio ionizável, né? A nossa base, qual a principal característica de uma base? Lembra lá da hidroxila ou oxidrila, né? E, né, o que foi que vimos? Então, o que é que nós vamos ver agora? Os sais, a gente, beleza? Então, quando a gente se refere a sais, né? Então, basicamente, são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Então, os sais praticamente é um elemento onde aqui não tem nem o H e não tem nem a hidroxila chamada de oxidrila, né, ou hidroxila, um radical livre chamado de hidroxila. Né? Se ele não tiver nenhum dos dois, você observa e você pode classificar ele como um sal. Beleza? Então, é encontrado na natureza no estado sólido, geralmente sob a forma de minerais ou dissolvidos, como no caso do cloreto de sódio, que é o mais principal, o mais comum entre os sais, né? Ou sal de cozinha, né, que ele é dado como NaCl. Então percebam aqui que observando, né, que temos NaCl. O que o meu conceito disse sobre os sais? Que se ele não tiver nem um hidrogênio nem um OH, ele é considerado como sal. Então perceba aqui, ó, que o sal, ele não tem nem o hidrogênio nem o OH ligado a ele. Tranquilo? Então você pode classificar ele como os demais. Então muitos sais apresentam sabor salgado, né? Alguns apresentam alta solubilidade em água e outra apresenta valores de solubilidade tão pequenos. O que é solubilidade? É algo solúvel, né, em água. Que não são também, né? Então tem alguns que têm uma solubilidade tão pequena que não são considerados como insolúveis. No caso, né, no carbonato de cálcio, que é o constituinte do mármore. A maioria dos sais, eles conduzem eletricidade quando estão na fase líquidas, fundidos ou em solução aquosa, porque nesses há elétrons livres, né? Então, os sais também têm a capacidade de conduzir eletricidade, né? Geralmente são sólidos a temperatura e pressão ambiente, né? Podem ser obtidos na reunião entre ácidos e bases. Então, além de ser encontrado na natureza como forma, né, comum, ele também pode ser encontrado, né, como produto de uma reação, no caso entre um ácido e uma base, né? Essa reação a gente chama de neutralização, né? Então, o produto final de uma neutralização é um sal e uma molécula de água. Tranquilo, né? Então, aqui temos alguns exemplos, né, de sais. Percebo que não tem nenhum hidrogênio e nenhum OH ligado ao seu radical, né? Iodeto de potássio, cloreto de zinco, né? Cloreto de amônia, cloreto de potássio, né? E por aí vai. Então, pode-se dizer também que os sais são compostos formados pela reação de um ácido com uma base, né? No caso do pesquisador, né, Arrhenius, né, como já vimos anteriormente. O sal de Arrhenius é um composto resultante da neutralização de um ácido por uma base, né, com alimentação de água. Então, é, a própria neutralização, né, tem como produto final o sal, né, e a água. É formado por um cátion proveniente. Então, nessa reação, basicamente, é formado um cátion que vem de uma base na reação e um ânion que vem de um ácido também da reação.
Ao produto final, temos a eliminação da água e um sal. Tranquilo, né? Então, a dissociação dos sais, o que significa isso? Quando o sal se dissolve em água, ele sofre uma dissociação semelhante ao que ocorre com as bases, visto que também é um composto iônico e nessas condições são liberados alguns íons. Então, como as bases e como os sais, quando esses elementos são colocados em água, ele sofre uma pequena reação, né? No caso, aí a gente está falando sobre uma reação de eletricidade, liberação de energia, liberação dos íons, né? Os íons que ficam livres, né, em solução aquosa têm a capacidade de transferir energia, né? Assim, então, como é que nós conseguimos nomear, né, os nossos sais? Então, o nome de um sal normal deriva do ácido e da base que eles dão origem. Então, apenas a terminação do nome do ácido sofre alteração da seguinte maneira. Não é? Então, aqui, ó, em casos de transformações, não é, em reação química, aqui, ó, nós temos um ácido com uma base, ácido clorídrico e um hidróxido de sódio. Vai ser liberado NaCl como forma de um sal e uma molécula de água, né? Então, a partir do momento que surge uma molécula, né, de um sal, através de uma reação, nós temos nomeações diferentes, né? Nomeações em que sentido? Apenas a terminação, né? Vamos lá que vai ficar mais fácil de se entender, né? Então, os sais podem ser classificados como sal normal, que é um sal neutro, na nomenclatura antiga, um hidrogeno sal, não é? Que é um sal ácido, como eu estou me referindo ao próprio nome. Hidrogeno significa que ele é um ácido, né? Ele é um sal caracterizado como ácido. E um hidroxissal é um sal básico, ou seja, possui, né, através de uma reação entre o sal 1 e a base, né, que se transforma, né, em hidroxissal. Tranquilo. Então, esses é mais conceitos, né, de classificação dos sais. O que eu quero mais, né, o que eu mais quero que vocês entendam nesse capítulo, não é justamente você conseguir identificar, não é, o elemento em qualquer reação, né? Você conseguiu identificar, você vai conseguir nomear, não é? Você vai ver esse assunto bem mais à frente, né? No ensino médio também. Então, vocês vão dar uma reforçada lá, né? Então, basicamente é isso. Então, temos aqui, então, as reações de salificação com a Então, pode ser dois tipos, né? Uma neutralização total, não é? E uma neutralização parcial, né? Em uma neutralização total entre um ácido e uma base, né, todos os H+ ionizáveis do ácido e todos os OH da base são neutralizados. Nessa reação forma-se um sal normal, ou se chamado de sal neutro. Tranquilo? Repetindo, então, em produção, né, nas reações de salificação, que é normalmente em neutralizações, nós temos dois tipos, né? Volto a falar, uma neutralização total, onde temos os dois lados, né, tanto como os íons de H+, como os íons da base, todos eles vão chegar a um ponto em que eles vão ficar da mesma quantidade. Tem a neutralização parcial do ácido. Nessa reação forma-se um hidrogenossal, é como eu chamo, não é, de um sal ácido que contém um H+ ionizável na reação, não é? Como também temos uma neutralização parcial da base, ou seja, nessa reação forma-se um hidroxissal, né? Apresenta o ânion H-, ao lado do ânion do ácido. Ou seja, quando essa neutralização é desigual, né, acaba um lado pendendo mais do que o outro, né? Então, se pender mais para o lado do ácido, essa reação vai ser um hidrogenossal. Se na neutralização tiver uma neutralização parcial da base, esse produto da minha reação, vai ser um ácido ou vai ser um sal mais básico, chamado de hidroxissal. Tranquilo, né? Então, em alguns sais comuns, não é? Eu posso passar para vocês alguns sais, né? No caso aqui